Bom estarmos juntos novamente e nessa ocasião nós temos um assunto bastante polêmico para a gente abordar. Seja bem-vindo a esse canal. Eu tenho postado alguns vídeos aí sobre temas controversos, porém eu acredito que esse tema talvez seja o mais controverso dentre todos. Uma vez que nós vamos falar de um assunto que tem gerado discussões, questionamentos, até mesmo no seio da igreja. E algo até, de certa forma, que nos surpreende, porque há quem pense que as igrejas elas têm uma grande afinidade com essa temática. E, na verdade, nós vamos falar a respeito de dinheiro. Não vou falar sobre dízimo especificamente, mas eu vou falar sobre dar dinheiro para a igreja. Até porque eu percebo que quando esse assunto é colocado em pauta, geralmente as pessoas falam sobre o dízimo com a intenção de descobrir ou confirmar se de fato é necessário dar dinheiro para a igreja, de qualquer maneira, e não somente num percentual estabelecido mensalmente. Porque geralmente, para essa afirmação, eu me baseio na minha experiência pessoal. Eu não tenho estatística, mas no convívio com muitas pessoas, no exercício do pastorado, o que eu pude perceber é que geralmente quem lança questionamentos sobre o dízimo e tenta, de certa forma, desqualificar o dízimo como um princípio contributivo válido, né? Tenta desconstruir essa ideia, geralmente são pessoas que não estão dispostas a contribuir de espécie alguma. Geralmente são pessoas que não cooperam com a igreja local. Então a nossa temática vai ser: é certo dar dinheiro para a igreja? Até porque eu acredito que é justamente a partir dessa prática de contribuição, de cooperação financeira, que surgem as maiores críticas feitas por aqueles que não pertencem à igreja. Mas curiosamente, como mencionamos, alguns dos que frequentam as igrejas também tecem comentários negativos a respeito dessa prática. Alguns, na verdade, nem têm a prática de cooperar, como mencionamos. Mas enfim, antes da gente prosseguir, eu acredito que é necessário conceituarmos aqui o que entendemos como igreja, apresentarmos esse conceito, né? E eu quero deixar claro que eu não abraço a ideia da igreja, a igreja local mesmo, né, como nós comumente nos referimos, não abraço a ideia da igreja como uma instituição. Veja bem, digo isso porque existe quem defenda uma dicotomia entre igreja e instituição, como se fossem dois entes diferentes, como se fosse, por exemplo, o Bruce Banner e o Hulk. E quando, embora nós tenhamos assistido os filmes da Marvel e vejamos que o que se tenta transmitir é que há duas personalidades, na verdade o Hulk é o Bruce Banner metamorfoseado, é quando o Bruce Banner se transforma numa outra criatura, mas é ele. Então veja, da mesma forma, a igreja, essa comunidade local de cristãos, comunidade local de pessoas que professam a fé em Jesus Cristo, que se reúne, se congrega para prestar culto, para ajudar os necessitados, para pregar o Evangelho. Essa comunidade local, ela é chamada igreja,
e na Bíblia isso acontece, há igrejas locais, há igrejas limitadas geograficamente. Paulo se remete, por exemplo, aos Coríntios, dizendo a igreja de Deus que está em Corinto. Bom, então, essa igreja, ela, de acordo com o contexto, muitas vezes ela precisa se adequar às exigências legais, né, aos ditames legais. Então, por essa razão, ela se transforma numa pessoa jurídica, também em razão das demandas, das necessidades, ela precisa ter movimentação financeira e também, por conta das demandas, por conta do aumento do número de pessoas, ao invés de se reunir nas casas, ela acaba precisando de um espaço maior, de um prédio maior, e esse prédio, às vezes chamado templo, e às vezes chamado igreja, e ressalto, abrindo um parênteses aqui, que não há problema algum de chamar o prédio de igreja, por quê? Porque a língua portuguesa possui uma figura de linguagem chamada metonímia, que nos permite fazer isso, né? A metonímia, por exemplo, ela me permite dizer que eu gosto de cantar Sérgio Lopes. Veja, alguém, um desavisado, poderia pensar que eu estou fazendo uma afirmação errada, dizendo, olha, você canta a música e não o cantor. Mas quando nós tomamos a parte pelo todo, nós estamos usando essa figura de linguagem chamada metonímia. Então eu posso fazer essa afirmação, eu posso chamar a igreja, eu posso chamar, ou melhor, eu posso chamar o templo de igreja, sem que com isso eu esteja incorrendo numa heresia ou numa contradição bíblica, porque na verdade eu sei que os componentes do corpo de Cristo são seres pessoais e não estruturas de concreto, de tijolo. Eu sei disso. Porém, esses indivíduos, eles se reúnem num espaço geográfico e então nós podemos aplicar a esse espaço essa figura de linguagem e chamá-lo também de igreja. Veja, então não é porque esse ajuntamento adquiriu um CNPJ, se tornou pessoa jurídica, porque precisa ter uma conta bancária, afinal de contas a igreja ela precisa de movimentação financeira, haja vista que há uma ação natural da igreja no sentido de ajudar os necessitados. Para ajudar, a ajuda dos necessitados requer cooperação. Essa cooperação geralmente ela é concentrada, isso ocorre em diversas ações humanas, né? Nós nos mobilizamos para ajudar pessoas que foram vítimas de catástrofes naturais. Então há sempre alguém que concentra as doações. Então é muito melhor que esse alguém que concentra as doações, como numa associação, seja uma pessoa jurídica e não seja uma pessoa física, né? Porque essa pessoa física, ela pode, isso pode gerar suspeitas de que ela pode agir de má fé e ficar com o dinheiro, né? Então é muito melhor que seja uma pessoa jurídica, né? Então, até porque sendo pessoa jurídica, a movimentação financeira ela jamais pode ser feita individualmente. Então, tem toda tem diretrizes, né? Tem parâmetros, tem ações que são requeridas de outros membros da diretoria. Bom, mas então, pensando nesse aspecto da igreja, a igreja como pessoa jurídica, a igreja como movimentação financeira, a igreja com endereço fixo de reunião, isso não transforma a igreja em outra coisa. A igreja continua sendo igreja. Ela não virou agora uma instituição. Não, ela continua sendo a igreja de Jesus Cristo, assim como eu. Continuo sendo eu, ainda que eu tenha endereço fixo, ainda que eu tenha CPF, eu tenho cadastro de pessoa física, eu tenho endereço físico, eu tenho movimentação financeira, mas eu continuo sendo eu. Eu não mudei. Continuo sendo o mesmo, continuo sendo o pastor Cremilson.
Então, a igreja ela não perde a sua identidade porque se adaptou às exigências da sociedade. Bom, então já temos a perspectiva a partir da qual nós vamos desenvolver o nosso pensamento a respeito das doações feitas à igreja. Veja bem, nós entendemos que a igreja, seja ela no seu momento histórico inicial, ou no decorrer da história, ou mesmo atualmente, a igreja sempre teve movimentação financeira. Se não vejamos, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vimos algo curioso. Vemos que Judas portava uma bolsa. É interessante, né, quando Jesus diz aquela famosa frase para Judas, né, o que tem que fazer, faz-o depressa, lá em João capítulo 3. O que os outros discípulos cogitam acerca da fala de Jesus revela algo interessante para nós. Veja, eles estavam pensando, João capítulo 13, versículo 29, diz assim: porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Veja, nós percebemos aqui alguns elementos relacionados à movimentação financeira. Primeiro, existia uma bolsa, e evidentemente nessa bolsa tinha dinheiro. Porque a conclusão dos discípulos ao ouvirem Jesus dizer a Judas que o que tinha que fazer fizesse depressa, a conclusão deles é que Judas ia utilizar o dinheiro e aplicar os recursos de alguma maneira. Então por quê? Porque havia recursos naquela bolsa. E aí nós vemos também uma outra verdade aqui nesse texto, é que nós vemos duas aplicações comuns aqui ao círculo apostólico. Uma, dar ajuda aos pobres, o auxílio aos pobres, e vemos também a manutenção, né, da vida deles ali, dos apóstolos, o sustento deles, o alimento, né? Porque foi o que eles imaginaram. Eles não imaginaram isso do nada, eles imaginaram isso porque em algum momento isso aconteceu. Ou talvez, em relação aos pobres, talvez por conta da fala de Judas no episódio em que a mulher unge a cabeça de Jesus. Mas é interessante que Judas tinha a bolsa. Isso é mencionado não só em João capítulo 13, 29, mas é mencionado também em João capítulo 12. E lá em João capítulo 12, nós vemos mais um elemento que esclarece algo acerca dessa bolsa, né? De onde vinham esses recursos, né? Como que isso acontecia? Será que eles trabalhavam, pescavam, vendiam peixes e pegavam os recursos dali? Se não, vejamos, vamos lá. João capítulo 12, nós vemos o episódio em que Maria unge Jesus, né? Unge, ou melhor, falei que... Sim, isso. Ela unge os pés de Jesus e enxuga com os cabelos. Veja, ela utiliza um perfume de grande valor para honrar Jesus, porque a unção era ali um símbolo de honra, era algo honroso para com os convidados, né? Porém, ela faz algo aqui surpreendente, uma vez que esse perfume tinha grande valor. Veja, mas Judas Iscariotes, no versículo 4, João capítulo 12, ele disse o seguinte, no versículo 5 diz assim: por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Veja, ele propõe, ele sugere
que a aplicação mais nobre dos recursos teria sido a doação aos pobres. Ele faz essa sugestão. Mas veja que há um pressuposto na mente de Judas. Qual é o pressuposto de Judas? Que esse dinheiro, produto da venda desse perfume, viria para a bolsa. Há um pressuposto aí. E isso fica evidente no versículo seguinte. Veja, versículo seguinte, versículo 6 diz assim: ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Veja, o texto dá a entender que Judas era quem concentrava toda a arrecadação, todas as doações eram concentradas com Judas. E eram doações, veja, porque o texto diz o que ali se lançava. Era lançado dinheiro ali, né? Alguém depositava dinheiro ali. Né? Então veja, ele tem em mente que por ele concentrar as arrecadações, as doações, o produto da venda desse perfume seria lançado ali, e o texto diz que ele era ladrão, então ele, imaginando isso, ele pensou, poxa, dinheiro para mim, é o que é a observação que João faz. Veja, então nós vemos aí dois elementos relacionados à movimentação financeira já nos dias de Jesus. Veja, primeiro elemento, alguém lançava doações na bolsa, o dinheiro chegava ali de alguma forma. As pessoas colocavam dinheiro. Outro elemento, nós vemos que havia uma centralização da arrecadação. E, de certa forma, nós percebemos nisso uma certa organização bem parecida com a figura do tesoureiro que nós temos hoje nas igrejas. E é interessante pensar nisso, porque geralmente quando se fala de dinheiro, as pessoas vão no Antigo Testamento e vão para Atos capítulo 2 ou outros textos, mas dificilmente se voltam para o ministério de Jesus, e nós vemos que no ministério de Jesus havia arrecadação financeira. E ao que parece, Jesus não tinha problema algum com o fato de ter um apóstolo, veja, tinha um apóstolo separado com uma bolsa e que recebia as doações. A comida que eles compravam provinha dessas doações. A ajuda, o auxílio que eles prestavam aos pobres provinha dessas doações. Veja, o texto deixa bem claro, né, que alguém lançava ali. Mas de onde vinha isso? Quem que ajudava Jesus? E aí eu quero ler com você também Lucas capítulo 8. Lá em Lucas no capítulo 8, nós vemos um momento em que fala-se a respeito da origem dessas doações. Provavelmente, né, isso fica assim subentendido, né, mas eu acredito que é uma grande evidência de que havia doações e que essas doações, na verdade, elas são parte daquilo que se depositava na bolsa, e outras pessoas também depositavam. Isso aqui, na verdade, é só um episódio que indica a origem desse dinheiro que era lançado na bolsa. Veja, Lucas capítulo 8, versículo 3, diz assim: e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Na revista atualizada aparece a tradução com seus bens, porque o termo grego opsonium, ele dá essa ideia de bens, a totalidade das propriedades dos bens, e é usado, por exemplo, na parábola dos talentos. Esse termo é usado com referência ao dinheiro. Então, eu acredito que aqui essas mulheres que o serviam com suas fazendas, com seus bens, isso não indica que elas hospedavam Jesus na sua casa, mas indica que elas ofertavam.
E isso fica assim bem evidente, porque, por exemplo, lá em Lucas capítulo 20, nós vemos que era comum que mulheres viúvas que tivessem boas condições cooperassem com mestres religiosos, né, homens piedosos. Mulheres piedosas também, elas ajudavam. Alguns, lamentavelmente, se aproveitavam disso, é o que diz Lucas capítulo 20. Nós vemos, na verdade, uma crítica, né, a essa prática de se aproveitar das viúvas, porque alguns faziam isso. Mas não era o caso de Jesus, evidentemente. Mas veja, Jesus faz essa censura, né, aos escribas. Veja, Lucas capítulo 20, versículo 46, diz assim: guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças, e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Perceba que esse devorar, ele tem relação direta com os bens, né? Eles se aproveitavam da boa vontade das viúvas e eles se apropriavam ali de bens, né, que elas ofertavam. Bom, enfim, mas veja, a gente vê que Jesus não tinha problema com a arrecadação de dinheiro, não tinha problema com receber dinheiro. Só que hoje em dia parece que o fato da igreja receber dinheiro parece que é uma coisa do outro mundo, é um grande absurdo, e sempre há alguém que se levante: olha, a igreja não tem que receber dinheiro, não tem que dar oferta, não tem que isso, não tem que aquilo. E alguns que argumentam nesse sentido, eu tenho a impressão de que essa argumentação ela visa justificar ou legitimar essa falta de contribuição, o desejo de não contribuir. Há pessoas que não querem cooperar, mas elas querem se sentir bem em relação à Bíblia e em relação a Deus, mas elas não querem cooperar. Eu penso que a própria lógica nos levaria a essa cooperação, né? Nós utilizamos o espaço, né, do templo, por exemplo, nós utilizamos o espaço, nós muitas vezes, não só o espaço, mas os serviços, né? Por exemplo, nós temos água para beber, né? O serviço que eu me refiro, o serviço prestado, né, pela companhia de água, companhia de energia elétrica. Nós nos utilizamos não só do espaço, mas dos serviços. Nos servimos também do serviço cristão, né? Aquilo que as pessoas fazem por nós, né? Então nós nos aproveitamos daquilo tudo. Não faz sentido nós não contribuirmos, seria o mesmo, né, que sermos convidados, né, para a famosa antiga festa americana, onde cada um levava alguma coisa e a gente não querer levar nada, mas querer comer tudo. Seria mais ou menos assim, né? Bom, mas voltando à nossa argumentação, nós percebemos também que Jesus não tinha problema com a concentração da arrecadação. Os cristãos primitivos também não viam problema nessa concentração. Se você perceber, em Atos capítulo 4, por exemplo, nós vamos ver lá no finalzinho do capítulo 4, nós vamos ver que as ofertas, as contribuições, elas eram depositadas aos pés dos apóstolos. Isso é muito interessante, porque, veja, o Atos 4, versículo 34, diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Isso chama atenção porque, embora essa ação, essa aplicação dos recursos
seja considerada uma aplicação nobre, politicamente correta, ou seja, ajudar os pobres, hoje é algo considerado politicamente correto e até levado muito mais em conta, tem muito mais apoio do que a proclamação do Evangelho. As pessoas se mobilizam muito mais para a ação social, para ajudar o pobre, do que para falar do amor de Deus. Mas, enfim, embora seja uma aplicação politicamente correta, o meio para essa aplicação é reprovado por alguns hoje. Veja, as pessoas entregavam para os apóstolos. Isso mostra que essas pessoas estavam tão desprendidas que elas não se sentiam lesadas por não terem gerência sobre a aplicação dos recursos, por não poder dizer, olha, faça isso com dinheiro, faça aquilo com dinheiro. Elas não tinham a ingerência direta, né? Elas entregavam nas mãos dos apóstolos, olha, toma aí. Então eles gerenciavam a aplicação desses recursos. Eles percebiam as necessidades e iam gerenciando. E a coisa funcionava, né? O texto diz que não havia necessitado entre eles. Né? Havia uma centralização da arrecadação, uma centralização das doações, mas não dava problema. Né? Olha que interessante, as pessoas não se sentiam lesadas. Mas hoje em dia, lamentavelmente, há quem entenda que o simples fato de colocar o recurso na mão de alguém, de uma liderança, de uma igreja, o simples fato de fazer isso, para alguns já se trata de um erro. As pessoas ficam desconfiadas, as pessoas não, elas querem gerenciar elas mesmas o recurso. Elas entendem que a única aplicação nobre para os recursos é o auxílio dos necessitados e entendem que o auxílio necessitado tem que ser feito por mim mesmo e não há necessidade de concentrar arrecadações. Mas a própria Bíblia mostra que os cristãos primitivos não tinham problema com isso. A própria lógica, ela testemunha em favor disso, porque veja bem, se eu posso ajudar o pobre sozinho numa certa medida, se eu somar forças com outras pessoas e nós concentrarmos os nossos recursos, nós podemos fazer mais por mais necessitados. É claro, e é importante deixar isso bem evidente, né? Deixar isso registrado, o cuidado com os necessitados não é a missão da igreja. O cuidado com os necessitados é a natureza da igreja. A igreja naturalmente ajuda os necessitados, principalmente os domésticos da fé. Mas a missão da igreja é proclamar o Evangelho. Mas, veja bem, aqui há a concentração de arrecadação e a aplicação politicamente correta. Lá em João capítulo 12, há a concentração de arrecadação também, porém lá Jesus concorda com uma aplicação de recursos politicamente incorreta. Olha que interessante. Judas ele faz a observação precisa. O perfume era de muito valor. Judas ele usa um discurso que, se fosse feito hoje, receberia aplausos. Ele diz, olha, poxa, podia vender isso aí e dar para os pobres. E é muito interessante nós atentarmos para esse detalhe, porque, veja, João faz a observação de que ele não tinha cuidado com os pobres coisa nenhuma, ele era ladrão, ele queria o dinheiro para ele. E quantas pessoas, né, com esse discurso politicamente correto, na verdade só estão pensando em si mesmos, só estão pensando em não contribuir, só estão pensando em se livrar da responsabilidade de ter uma contribuição mensal, com esse argumento de que não, nós temos que fazer assim, fazer assado. Muitas pessoas, e nós não podemos ser hipócritas e dizer que isso não acontece, porque acontece. Claro, sempre se levanta alguém dizendo, olha, não, mas tem também, né, o outro lado. Mas esse lado não pode ser descartado. A gente precisa tratar desse assunto também. Veja, Jesus apoia um uso politicamente incorreto do dinheiro, simplesmente porque era algo que iria honrá-lo. Não iria, era um desperdício, de fato, um desperdício, humanamente falando, um desperdício. Mas aquilo foi feito para honrar Jesus e Jesus reconheceu isso. Agora, se na atualidade nós fizermos algo para honrar Jesus, que não seja ajudar os pobres,
Os Judas deste tempo se levantam tecendo críticas ácidas, né? Mas não concordam, né? Eles não concordam com aquilo que Jesus mesmo concordou. Claro, não estou dizendo com isso que quem propõe, todo aquele que propõe que o recurso seja aplicado no auxílio dos necessitados é um Judas da vida, né? Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que a gente precisa ter uma compreensão mais ampla. O auxílio dos necessitados não é a única aplicação nobre para os recursos, ou a única aplicação para os recursos. Não, a Bíblia aponta várias outras aplicações para os recursos arrecadados no contexto da igreja. Uma delas é honrar Jesus. Honrar Jesus é fundamental. E nós honramos Jesus, sobretudo, da mesma maneira que nós honramos os nossos pais, nós honramos Jesus quando nós respeitamos a sua palavra, quando nós o obedecemos, cumprindo o seu mandado de proclamar o Evangelho. Missões é importante. E a Bíblia aponta também essa aplicação dos recursos. Segundo aos Coríntios 11, versículo 8, se não me engano, Paulo ele fala do emprego dos recursos para o seu salário. Ele fala do emprego dos recursos para o sustento missionário. Olha que interessante. O sustento missionário é mencionado. Missões é importante. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo que o dinheiro que nós estávamos enviando para missões, na verdade, nós deveríamos pegar e comprar cestas básicas e tal, e ajudar os pobres. Mas o próprio Jesus, ele destacou que não é errado nós o honrarmos em alguns momentos, porque nós teremos muitas outras oportunidades de auxiliarmos os necessitados. Teremos muitas outras oportunidades e temos de fazê-lo, né? Jesus ele falou a respeito do cuidado com os pobres, mesmo quando ele menciona, quando ele faz essa citação de Deuteronômio, lá em Marcos 14, 7, ele diz assim, porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Veja, nós podemos fazer bem aos pobres, nós podemos ajudá-los, mas o que Jesus ele destaca, né? Que nem tudo o que nós podemos fazer deve ser prioritário. Porque há momentos, irmãos, veja, que nós precisamos estabelecer as nossas prioridades. E a prioridade da igreja é pregar o Evangelho. Fazer missões. Irmãos, pode até alguém pensar, pois esse pastor, ele não se importa com os que padecem. Claro que me importa. Mas veja bem, eu prefiro ver alguém se convertendo, se rendendo aos pés de Jesus, do que alguém que não ouve o Evangelho, mas que recebe uma cesta básica. Alguém que é alvo do assistencialismo, mas não é alvo do evangelismo. Então, eu prefiro que alguém ouça o Evangelho e se renda aos pés de Cristo, do que alguém que receba uma cesta básica, mas que vá para o inferno do mesmo jeito. Porque só Jesus Cristo salva. É nossa intenção dar continuidade a esse assunto em outros vídeos. Talvez haja um período de intervalo aí não muito curto, mas é nossa intenção dar seguimento, dar continuidade. Eu vou parar por aqui nessa reflexão, mas a nossa intenção é continuar nesses vídeos. Quero te incentivar também a acompanhar outros vídeos deste canal. Nós temos aí no canal estudos, temos pregações, então participa, acompanha. E tem também o blog, se você quer ler um texto bem fundamentado, inclusive um texto sobre esse assunto que eu estou tratando aqui de maneira mais detalhada, vai lá no meu blog. O blog é pastorcremilson.blogspot.com.br.
vai lá no blog, você vai encontrar diversos textos. Tem muitas postagens lá, tem artigos, que são textos mais longos, mais trabalhados, com mais referências, uma pesquisa mais aprofundada. Tem textos pastorais, que são os textos que eu utilizava na época em que estava pastoreando. Atualmente eu não estou exercendo o pastorado, não estou pastoreando, então fica até mais fácil de tratar desse assunto, né? Porque alguém poderia estar até pensando assim, poxa, esse camarada é pastor, então ele está falando isso aí para defender o ganho, né? Não estou aqui para defender o ganho, né? Mas veja, estou defendendo o que a Bíblia diz. É uma compreensão bíblica, né? A gente não pode se distanciar das Escrituras, temos que ter a Bíblia como única regra de fé e prática. Isso. Mas tem lá textos que eu redigia para o boletim informativo da igreja que eu pastoreava, ainda redijo alguns textos, mas tem bastante material lá. Tem algumas pregações, né? Que tem algumas escritas e tem algumas que são links para esse canal aqui, onde tem várias pregações aí. Então eu quero te incentivar a acompanhar. Tem também nesse canal vídeos aí de outros preletores, né? Tem uma palestra muito boa sobre o progressismo evangélico, recomendo com empenho, né? Dá uma assistida lá. Tem coisa boa aí, dá uma vasculhada aí que você vai encontrar, tá? Deus abençoe e continua acompanhando a gente, tá? Um grande abraço, fica na paz.